Olá, bem-vindos a mais um episódio do Momento RPPS, o podcast feito especialmente para você dos RPPS pelo Brasil. Eu sou o Jonathan Cardoso, especialista em investimentos do Banco do Brasil. E nessa segunda-feira, 2 de março de 2026, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário externo. Nos Estados Unidos, as novas tarifas globais entraram em vigor na terça-feira, dia 24, com alíquota de 10%. Embora o presidente Donald Trump tenha ameaçado aplicar tarifas mais altas, de até 15%, os documentos oficiais da Alfândega e Proteção de Fronteiras confirmaram a aplicação da alíquota de 10%. No primeiro discurso do Estado da União de seu segundo mandato, o presidente Donald Trump fez uma defesa enfática de sua agenda econômica e prometeu manter e até reforçar sua política tarifária após decisão da Suprema Corte. Ele classificou a decisão como infeliz e afirmou que as tarifas continuarão com base em outros dispositivos legais, sem necessidade de ação do Congresso. Na China, as taxas de referências para empréstimos de 1 ano e de 5 anos foram mantidas em 3% e 3,5%, respectivamente. No Japão, o governo indicou para postos do Banco Central dirigentes com perfis favoráveis a juros mais baixos. As nomeações ainda dependem de aprovação parlamentar. O governo chinês também proibiu exportações para empresas japonesas, incluindo 20 empresas em uma lista de controle e outras 20 empresas em uma lista de observação. Com isso, exportadores chineses ficam impedidos de vender bens de uso dual, aplicáveis tanto em setores civis quanto militares, para companhias envolvidas na fabricação de itens militares. E para os próximos dias, o que temos de agenda? O início de uma nova guerra no Oriente Médio trouxe um cenário de forte instabilidade nos mercados globais. Os ataques de Estados Unidos e Israel ao Irã no último sábado, dia 28 de fevereiro, fizeram os preços do petróleo disparar. O ouro está em alta e as principais bolsas globais iniciaram a semana com fortes quedas. A proporção geopolítica e econômica que essa guerra pode alcançar ainda é indefinida e deve dominar os indicadores e o comportamento dos mercados ao longo dessa semana. Em segundo plano, o mercado também acompanhará dados importantes da atividade econômica dos Estados Unidos. O livro bege deve reforçar a leitura de um mercado em patamar mais estável e moderado, inflação ainda acima da meta do Fed e atividade resiliente na maioria dos distritos. Além disso, investidores seguem atentos à possibilidade de elevação das tarifas globais impostas pelos Estados Unidos, tema que mantém elevado o nível de incerteza internacional. E no Brasil, como foi a semana? O presidente Lula e o presidente da Coreia do Sul anunciaram em Seul um plano de ação para fortalecer a relação bilateral. O acordo inclui memorandos de entendimento em áreas como saúde, estética, agronegócio e intercâmbio de pessoas. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de derrubar tarifas impostas durante o governo Trump é positiva para o Brasil. Segundo ele, a equiparação das alíquotas preserva a competitividade dos produtos brasileiros e, adicionalmente, alguns itens tiveram os impostos totalmente zerados, incluindo combustíveis, carne, café, suco de laranja, celulose e produtos do setor aeronáutico. O Ministério informou ainda que cerca de 25% das exportações brasileiras serão impactadas pela tarifa de 10% mantida pelos Estados Unidos. O presidente da Câmara, Hugo Mota, confirmou o relator da PEC que propõe o fim da escala 6x1 e indicou que a matéria poderá ser levada ao plenário da Casa até maio. A arrecadação federal de janeiro registrou o melhor resultado para o mês em 31 anos, com alta real de 3,6%, impulsionada pelas receitas administradas. A Câmara aprovou o acordo Mercosul-União Europeia, que agora segue para o Senado. O tratado prevê a redução de tarifas em mais de 90% do comércio entre os blocos e a criação de uma das maiores áreas de livre comércio do mundo. Antes da votação final, o governo deve publicar salvaguardas para proteger o agronegócio. Após a caducidade da medida provisória que criava o regime especial de tributação para serviços de data center, o REDATA, e a frustração da votação do projeto alternativo no Senado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou haver um caminho jurídico para instituir o benefício fiscal. E aqui no Brasil, como deve ser essa semana? Iniciamos a semana acompanhando a repercussão da nova guerra no Oriente Médio entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. Os próximos dias devem ser marcados por instabilidade e volatilidade nos preços dos ativos e na curva de juros.
Em linha com o movimento global de aversão a risco, o dólar tende a manter movimento de valorização frente ao real, a curva de juros abriu em alta e o Ibovespa opera em queda. Teremos também a divulgação de indicadores importantes de atividade e mercado de trabalho. O CAGED tende a mostrar a reversão parcial da perda de postos de trabalho registrado em dezembro, enquanto a taxa de desemprego deve permanecer em patamar historicamente baixo. No âmbito da atividade econômica, o PIB deve confirmar a desaceleração gradual ao longo de 2025, refletindo os efeitos defasados da política monetária. Ainda assim, os dados devem reforçar a leitura de que o arrefecimento ocorre em ritmo mais lento do que inicialmente projetado pelo Banco Central. E como tudo isso impacta e impactou na nossa busca pela meta atuarial? Seguimos atentos às oportunidades, mas com cautela diante das incertezas e constantes mudanças que estamos observando ao longo dos últimos 12 meses. A manutenção da Selic em patamar elevado continua beneficiando a exposição em renda fixa pós, como os fundos BB Renda Fixa Tesouro Selic e o BB Renda Fixa Perfil Soberano, ambos enquadrados no artigo 7º da nova Resolução 5272. O ciclo de quedas de Selic projetado para 2026, que deve começar esse mês, como sinalizado pelo Copom, reforça o potencial de ganhos com alocação em pré-fixado, especialmente o fundo BB Renda Fixa e RFM, outro fundo enquadrado no artigo 7º. Caso o seu RPPS já possua progestão nível 2 ou mais, podemos considerar ainda outras opções de fundos de renda fixa e renda variável para compor uma carteira mais diversificada e com retornos atrativos. Saiba que pode contar com o nosso atendimento especializado para apoiá-los nesse momento de mudanças e adequação. E aí, ficou interessado nas alternativas que falamos? Então não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão dos seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência nesse episódio do Momento RPPS. Você tem sugestão de temas para conversarmos aqui? Manda pra gente, fala com seu gerente de governo ou seu especialista de investimentos do BB. Então é isso, até semana que vem, descomplicando o mundo RPPS. Até mais, pessoal! Conforme padrões da Anbima e aderentes às resoluções da CVM, seguem avisos obrigatórios antes da decisão de investimentos. Leia o prospecto e regulamento dos fundos antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com cobertura do FGC, do gestor ou do administrador. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de no mínimo 12 meses.